Dezembro chegou, o volume cai e muita gente acha que o mercado acabou, mas o mercado não some, ele muda de comportamento, ou seja, ainda tem trade na mesa. Dando sequência a essa gama de vídeos que eu estou fazendo nesse mês de dezembro em específico, eu mandei lá no grupo de WhatsApp, que a galera que me acompanha aqui no YouTube participa, qual que era o tema que gostaria que a gente conversasse durante essa semana. Então, o tema escolhido foi exatamente esse, como achar boas oportunidades diante do baixo volume de dezembro. Bora falar um pouquinho nesse vídeo? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Alexandre Torquato. Aqui eu falo exclusivamente de fluxo no mercado de ações, mercado ao qual eu opero diariamente há mais de 10 anos. Sem delongas, bora para o tema de hoje. Beleza, antes da gente dar continuidade no vídeo aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar os seus comentários aqui e o like para a gente atingir o maior número de pessoas possível e isso ajuda bastante ao crescimento do canal. Antes da gente adentrar de forma profunda, a gente precisa entender o que um trader busca no mercado. Então, basicamente, um operador no mercado, seja ele de futuros ou seja ele de mercado à vista, mercado de ações, ele busca volume e volatilidade. Onde tem volume, tem participantes colocando a sua cara à tapa ali, colocando dinheiro na mesa, se expondo a risco e notavelmente terão oportunidades. E ao mesmo tempo também que esse volume gerado vai gerar volatilidade, ou seja, movimentação de preço, de tal forma que a gente consiga surfar e trabalhar esses spreads. Ok, T4, e por que a liquidez do mercado cai geralmente ali no mês final de novembro, início de dezembro e também o mês de dezembro se aprofundando e o iniciozinho de janeiro? É o simples, férias, é coisa notável, isso acontece aqui e no mundo inteiro, então notavelmente pessoas físicas deixam de acompanhar mais o mercado, vão fazer outras atividades. Mesma coisa, os fundos de investimentos, eles estão ali já praticamente posicionados, aguardando ali a virada do ano. E logo logo eu vou comentar uma curiosidade bem interessante sobre gestores de fundos. Então, quando cai a liquidez é justamente porque tem menos players, menos participantes operando no mercado, seja pessoa física, seja institucionais, menos players, automaticamente vai reduzir o volume. E aí a gente indo ali para a estrutura de mercado, que é o book de ofertas, a gente vai ter mais espaçamentos nos preços, a gente vai ter menos ordens penduradas no book de ofertas ali, que dá essa noção visual de que de fato a liquidez caiu. Então a gente tem essa noção visual ali, o acesso visual de que a liquidez do mercado caiu por conta desses lotes que não estão aparentes como de costume na tela. E o que de fato a falta de liquidez acarreta no mercado? Um ponto bem importante que essa falta de liquidez acontece no mercado é que para que haja movimento dos preços necessita de poucos lotes, ou seja, ordens pequenas fazem preço. Isso faz com que o mercado tenha movimentos mais aleatórios. Gera-se volatilidade, mas não necessariamente nessa questão de poucos lotes fazerem preço, existe uma oportunidade. Então esse é um ponto. Um outro ponto importante também é sobre as movimentações. Por ter menos lotes no book, tende que alguns participantes queiram montar suas posições, eles tendem a absorver aquela liquidez de uma forma mais lenta, mais sequencial. E aí a gente vai ter movimentações um pouco mais lentas em determinados ativos. Notavelmente, isso aí acarreta em perda de previsibilidade. Ou seja, se o mercado está se movendo de forma às vezes aleatória, se o mercado está se movendo de uma maneira mais lenta, a gente perde essa previsibilidade, esse passo à frente de que para onde o preço irá se caminhar. E aí pega muitos operadores desprevenidos, não entendendo de liquidez, não entendendo desse baixo volume do mercado, começa a acelerar os seus cliques, operar de forma desnecessária. Na prática, o que de fato essa falta de liquidez acontece nos mercados? Para os operadores ali que são pegos de surpresa, qual tipo de movimento que pode acontecer nesse mercado? Um ponto bem importante são movimentos aleatórios, ou seja, para que o preço se movimente, precisam de poucos lotes para que isso aconteça. A gente tem ali no book de ofertas, por exemplo, disponível 1000 papéis, então um trader ali com 3.000 papéis no mercado faz com que o preço se desloque. Então a gente tem algumas movimentações aleatórias, que não necessariamente nessas em específico pode esconder, ter operações, ter janelas operacionais específicas. Logo a gente vai falar de janelas operacionais, mas segue aí só para a gente entender,
trilhar esse caminho para a gente construir o racional complementar todas essas questões. Um outro ponto também, o mercado se torna um pouco mais lento. A gente tem, né, poucos lotes na tela em alguns ativos específicos, que faz com alguns operadores, alguns institucionais precisam montar umas posições e só consome o que tem na tela. Então ele vai devagarzinho ali, de forma bem cadenciada, montando essas posições, nada exagerado, de acordo com a liquidez que tem disponível no book de oferta, que façam que o mercado às vezes se movimente muito lento. Então a gente tem esses movimentos aleatórios provocados por falta de liquidez e participantes mandando ordens fora do preço, com poucos lotes, e também tem movimentações mais lentas de participantes tomando o mercado ali bem devagarzinho. Um outro ponto também é a perda de previsibilidade. Todos esses dois itens levam a gente a chegar nessa situação da perda de previsibilidade, ou seja, mesmo a gente olhando no fluxo, mesmo a gente tendo ali um histórico de negócio, a gente necessariamente pode perder a previsibilidade para onde o preço vai. Lá no começo a gente estava falando de que a gente precisa de volume e velocidade, a gente precisa de player dando a cara no mercado para a gente entender para onde ele vai se movimentar, e quando a gente tem essa ausência desses players, a gente perde essa previsibilidade da movimentação. Mas tem trade, aguenta logo que a gente vai chegar nesse ponto bem importante. Finalmente, aonde estão as oportunidades, Torquato? O ponto bem interessante que a gente consegue operar nesse finalzinho de novembro, nesse mês de dezembro inteiro e no início de janeiro são distorções de mercado. E por que isso acontece? Agora há pouco eu estava falando que às vezes o mercado se movimenta de uma maneira mais lenta, né? Os players ali, os institucionais tomando os lotes devagarzinho. Só que tem alguns institucionais, tem alguns gestores que quando eles vão montar determinadas posições, eles ligam o robô ali, leva ele até o final do pregão. Isso faz com que alguns ativos se movimentem em percentuais muito relevantes. Então ele liga o robô e faz com que aquele preço ali se desloque 3, 4, 5%, às vezes até muito mais que isso. E quando ele percebe, volta ali do almoço, eu estou falando de uma maneira bem cômica, mas isso é mais comum do que vocês imaginam. Ele volta ali do almoço, percebe que o preço, entre aspas, se distorceu, né? Saiu um pouquinho da realidade do ativo, né? Não justificaria aquela alta elevada ou aquela queda elevada. Ele desliga ali aquele algoritmo, a gente consegue perceber visualmente no book que aquele player estava trabalhando e ele desativa aquele algoritmo e a gente percebe que o ator principal que fez o preço deslocar, ele sai do book de ofertas e aí de forma natural o preço tende a corrigir, né? O mercado tende a trazer o preço de volta ali dentro do preço justo. E aí a gente consegue surfar. Muitas vezes é saída, que ela precisa ter uma previsibilidade interessante, que tem um risco um pouquinho mais elevado, e principalmente essa volta com a ausência desse participante que fez o preço se deslocar. Então a distorção é o operacional que mais se repete nessas situações onde é que existe essa baixa liquidez. Um outro trade que se repete também, que também tem a ver com distorção, é o famoso dedo gordo. Agora há pouco eu falava de players que às vezes mandam um lote ali a mercado e desloca rapidamente o preço, só que não necessariamente nesses casos específicos existe operação, existe janela operacional. Porém, tem alguns participantes que enviam um lote muito grande, um lote relevante, e aí sim mora trade, mora operacional. E a gente consegue também perceber que faz uma distorção, né? Esse dedo gordo faz com que o preço se desloque rapidamente numa quantidade de percentual expressiva e a gente consegue pegar essas movimentações. Muitas das vezes com previsibilidade a gente consegue pegar a ida e na maioria das vezes a gente consegue pegar a volta dando liquidez para esse participante. E uma outra janela operacional que é favorita de quem opera fluxo no mercado de ações chama-se leilão. Então a gente consegue também, em alguns leilões ali de abertura e também de fechamento, pegar umas distorções, pegar às vezes um fechamento de spread, onde é que a gente consegue ter essa previsibilidade, né, de algum participante ali que está com um volume razoável, um volume interessante, que pode impactar preço ali no leilão de abertura e a gente consegue também pegar essas movimentações. Agora uma curiosidade bem interessante que acontece no mercado tanto brasileiro quanto no mundo inteiro, é uma teoria da conspiração, onde é que diz que muitos gestores de fundos de investimento tendem a valorizar as suas cotas para que o bônus de final de ano deles seja um pouco mais gordo. E essa baixa liquidez que existe nesse mês de dezembro específico, eles podem utilizar os seus caixas e comprar os próprios ativos onde é que eles estão posicionados e fazer com que esses ativos se valorizem, né, por falta dessa oferta, né, tem mais lotes ali sendo buscados e faz com que o preço se valorize e automaticamente valorize as cotas desses fundos. Isso não é uma opinião pessoal, é algo que as pessoas comentam internamente na mesa
faz parte do mercado essa dinâmica, ninguém consegue provar nada, mas isso de fato acontece, tanto aqui quanto no mundo. E Torquato, quando é que volta o volume da bolsa? Excelente ponto, bora lá. Provavelmente, pelos históricos que eu acompanho ao longo de vários anos, isso acontece por volta ali do dia 12, dia 15 de janeiro, onde aqui todo o Brasil começa a funcionar novamente, né? O comércio começa a se alavancar novamente e na bolsa não é diferente, né? Os fundos, os gestores começam a voltar das suas férias, os próprios participantes do mercado, pessoa física também, que tem uma relevância no mercado, começam a voltar também a operar, tanto aqui quanto lá fora. Então é um efeito dominó, onde é que um vai voltando, o volume vai aumentando, vai se expondo mais a risco, o outro participante vai se expondo mais a risco, fundos vai se expondo mais a risco, vai verificando questões macro do mercado e mudando as suas posições, e aí a bolsa automaticamente vai voltando o volume de forma automática. Então, nesses meses finais do ano e também iníciozinho de janeiro, muito cuidado. Eu dou algumas recomendações. O primeiro item, a gente falou bem no começo lá, que é operar menos, se possível, tiver a disponibilidade, até mesmo tirar férias, aproveitar esse baixo volume do mercado e ficar de fora, ou seja, não operar. Mas se caso necessariamente você precisa operar, você vive de mercado, você acompanha o mercado diariamente, quer aproveitar as oportunidades, então reduz o número de cliques, tente filtrar mais as operações, que de fato o número de oportunidades no mercado diminui e elas passam a ser pontuais, como a gente veio conversando durante todo esse vídeo. Importante também, dentro desse mesmo ponto que eu estou comentando, é não forçar operações e principalmente trabalhar com mãos menores. Então você vai operar menos, não vai forçar operações e tende a trabalhar com mãos menores, ou seja, se você tomar um prejuízo no mercado vai ser algo pequeno, talvez irrelevante, que faz com que rapidamente você consiga tomar esses lotes de novo, conseguir ir para o lucro novamente e sair desses negativos. Já se você trabalhar com a mão maior em um mercado que não permite tanto a mão maior quanto aguentar desaforos, aí a coisa complica um pouco mais. Então é importante ter essa paciência, reduzir a mão, clicar menos e ser mais pontual. É isso aí, se você quiser se aprofundar, querer operar o mercado, ganhar dinheiro operando fluxo com a minha metodologia, eu deixei o link na descrição dos meus treinamentos, me chama no WhatsApp, bora bater um papo junto e ver o que eu posso agregar nos seus operacionais. Eu vou ficando por aqui, te agradeço a audiência, deixa aí seus comentários, o seu like e até o próximo vídeo. Grande abraço!